para sentar na mesa. Podia ser. Você podia compor a mesa? Altineu. Vou permitir que o Altineu, como subrelator dos requerimentos, faça melhor para você, até para valorizar também e estimular esse pessoal para trabalhar mais. No roteiro, ok. Tá normal, tá, deputado? Só vou permitir... Isso. Eu vou fazer algumas perguntas. Vamos lá. Havendo o número regimental, declaro aberta a 14ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a prática de atos ilícitos e irregulares no âmbito da empresa Petróleo Brasileira S.A. Petrobras, entre os anos de 2005 e 2015, relacionados a superfaturamento e gestão temerária na construção de refinarias no Brasil, a constituição de empresas subsidiárias de sociedade de propósito específico pela Petrobras, com o fim de praticar atos ilícitos, ao superfaturamento e gestão temerária na construção e afretamento de navios de transporte, navios plataformas e navios sonda. Há irregularidades na operação da Companhia 7 Brasil e na venda de ativos da Petrobras na África, CPI Petrobras. Aqui compondo a mesa já o nosso relator, o deputado Luiz Sérgio, e também o subrelator, deputado Altineu Cortes, que é subrelator que trata da questão de superfaturamento de refinarias, até porque, por inspiração dele e orientação dele, essa sessão está sendo tomada. E eu cumprimento o deputado Altineu Cortes, porque é a primeira subrelatoria que inicia efetivamente a tomada de oitivas, embora as subrelatorias já estejam trabalhando informações e outras coisas importantes para o desempenho de cada uma das subrelatorias. Informo aos senhores parlamentares que foi distribuída a cópia da ata da 13ª reunião, e sendo assim, indago se há necessidade de sua leitura. Atendendo o pedido do deputado Aloysio Mendes e também do relator Luiz Sérgio, dispensada a leitura da ata, em discussão a ata. Não havendo quem queira discuti-la, coloca a ata em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se conta aprovada a ata. Comunico aos senhores deputados o recebimento dos seguintes expedientes. Ofício número 9427, 9428, 2015, GMI, CGU, PR, da Controladoria Geral da União, em resposta ao ofício 151 de 2015, que solicita que sejam encaminhadas a esta CPI Petrobras cópia de todos os documentos constantes nos arquivos da Controladoria Geral da União acerca da empresa holandesa SBM Offshore, além de informações que possam contribuir para o esclarecimento das investigações realizadas pela CGU em relação aos contratos dessa empresa com a Petrobras. Com a palavra, a deputada Elisiane. Tá. Esse requerimento tem os dois aqui. Tá aqui. Tem os dois. Eu estou pedindo só uma questão de ordem, mas se Vossa Excelência quiser finalizar a leitura dos requerimentos, eu posso fazer a questão de ordem em seguida. Agradeço a Vossa Excelência. Deputado Ivan Valente. Eu tenho duas questões de ordem. Queria para o final. Ok, agradeço também ao deputado Ivan Valente. Ofício número 0239-2015 da Petrobras, em resposta ao requerimento número 3/2015, de autoria dos deputados Carlos Sampaio, Antônio Embaçaí, Bruno Covas, Alci, aprovado pela CPI, que requer seja requisitada em meio eletrônico à Petrobras a relação de todos os pagamentos efetivados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 e 1º de janeiro de 2015, decorrente de contratos e aditivos firmados com as empresas dos grupos ou grupos empresariais abaixo identificados, inclusive quando participantes de consórcio, indicando notadamente o número do contrato, o objeto do contrato, o valor do contrato, as datas de pagamento e os respectivos valores desembolsados, e a empresa ou consórcio favorecido. Cópias dos documentos foram encaminhados aos gabinetes do relator e dos autores, e os originais estão arquivados nos autos da CPI. Ofício número 245 de 2015, da Petrobras, em resposta ao requerimento número 247/2015, de autoria dos deputados Félix Mendonça, Weverton Rocha, aprovado pela CPI, que requer a Petrobras relação de cópia dos contratos em vigor entre a companhia e empresa de consultoria jurídica, desde a edição do decreto 2.745,
de 1998. Cópias dos documentos foram encaminhadas aos gabinetes do relator e dos autores e os originais estão arquivados nos autos da CPI. Ofício número 247/2015, da Petrobras, em resposta ao requerimento número 253/2015, de autoria dos deputados Félix Mendonça e Weverton Rocha, aprovado pela CPI, que requer à Petrobras a relação de cópia dos contratos em vigor entre a companhia e empresas prestadoras de serviços terceirizados. Cópia dos documentos foram encaminhadas aos gabinetes do relator e dos autores, e os originais estão arquivados nos autos da CPI. Ofício número 243 da Petrobras, em resposta ao requerimento 190/2015, de autoria do deputado Afonso Florencio, aprovado pela CPI, que solicita que esta CPI requisite ao presidente da Sociedade de Economia Mista, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, o atual desenho organizacional e societário, bem como os atos constitutivos e estatutos de cada uma de suas subsidiárias e sociedade de propósito específico. As informações estão classificadas como sigilosas e encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício número 246 da Petrobras, em resposta ao requerimento 252/2015, de autoria dos deputados Félix Mendonça e Weverton Rocha, aprovado pela CPI, que solicita que requer a Petrobras relação e cópia dos contratos referentes aos aluguéis em vigor na companhia. As informações estão classificadas como sigilosas e encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício número 248 da Petrobras, em resposta ao requerimento 251 de 2015, de autoria dos deputados Félix Mendonça e Weverton Rocha, aprovado pela CPI, que requer à Petrobras relação e cópia dos contratos em vigor entre a companhia e empresas multinacionais. As informações estão classificadas como sigilosas e encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Ofício número 0249 da Petrobras, em resposta ao requerimento 195/2015, de autoria dos deputados Félix Mendonça e Weverton Rocha, aprovado pela CPI, que requer ser solicitada à empresa Petrobras S.A. cópia de documentação referente à construção de refinarias. As informações estão classificadas como sigilosas e encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. O pessoal do Código de Vereadores do Brasil inteiro, eles pediram para fazer essa... Só falar um negócio que depois você... Tá ok. Carta da TIM, em resposta aos requerimentos aprovados pela CPI, números 8/2015, de autoria dos deputados Carlos Sampaio e Antônio Baçaí, que requer serem transferidos os sigilos bancários, telefônico e fiscal do senhor Pedro Barusco, CPF número 987-145-708-15, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2005 a 1º de janeiro de 2015 e 333/2015, de autoria dos deputados Elisiane Gama e Moses Rodrigues, que requer a transferência dos sigilos fiscal, bancário e telefônico do senhor Pedro Barusco. As informações estão classificadas como sigilosas e encontram-se arquivadas na Secretaria da CPI para consulta dos parlamentares. Mensagem eletrônica da 13ª Vara Federal de Curitiba, retificando os termos da autorização para oitiva do senhor Paulo Roberto Costa, para que este preste o seu depoimento sob o compromisso nos termos da Lei 12.850 de 2013, artigo 4º, parágrafo 14, devendo o acusado também prestar sua colaboração à CPI da Petrobras, já que não mais vigora o sigilo anteriormente imposto. Reitero que a correspondência oficial da comissão permanece a cargo desta presidência. Os parlamentares que desejarem estabelecer a comunicação oficial protocolar com órgãos externos à CPI devem dirigir a solicitação à presidência da CPI por meio da secretaria da comissão. A presente reunião destina-se à audiência pública da Subrelatoria para Investigação do Superfaturamento e Gestão Temerária na Construção de Refinarias no Brasil. Subrelator, deputado Altineu Cortes, com tomada de depoimento dos senhores. Primeiro, Fernando de Castro Sá, gerente jurídico da Petrobras, requerimento 19/2015, de autoria do deputado Bruno Covas, e 113 de 2014, da deputada Elisiane Gama. Segundo,
Mauro Cunha, ex-integrante do Comitê de Auditoria da Petrobras, requerimento 56/2015, de autoria do deputado Antônio Embaçaí. Terceiro, Jansen Ferreira da Silva, ex-gerente do Comperge, requerimento 426/2015, de autoria do deputado Altineu Cortes. Quarto, Nilo Carvalho Vieira Filho, ex-presidente do Comperge, requerimento 428/2015, de autoria do deputado Altineu Cortes. Quinto e último, Maurício Guedes, requerimento 533/2015, de autoria do deputado Altineu Cortes. Comunicação. Após examinar os requerimentos aprovados, essa presidência informa que os depoentes serão ouvidos na qualidade de testemunhas, prestando compromisso de dizer a verdade sobre o que souberem e lhes for perguntado sobre as penas da lei. Bem, vou convidar, primeiramente, o senhor Fernando de Castro Sá para tomar assento à mesa. Senhor presidente. Inicialmente, pela ordem, a deputada Elisiane, segundo, o deputado Ivan Valente, por fim, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu queria fazer um questionamento para Vossa Excelência como presidente dessa comissão. Não sei se Vossa Excelência até vai poder nos dar essa informação, mas que eu acho extremamente pertinente. Infelizmente, o deputado Hugo não está, não é? Mas eu acredito que Vossa Excelência possa, investido no cargo de presidente desse ato, poder nos responder, que é referente à questão do contrato da CROL. Eu, pessoalmente, por várias vezes, vibrei a contratação da empresa, por compreender importante no processo de investigação, considerando a sua eficiência, a sua experiência, não é, nesse ramo de investigação. E aí nós cobramos isso aqui reiteradas vezes, inclusive o contrato chegar até a comissão para que os trabalhos fossem iniciados. Nós estivemos ontem aqui na comissão e demos uma olhada, na verdade, no contrato. Obviamente, naturalmente que a gente não pode destacar aqui, nessa sessão aberta, exatamente pontos do contrato, até mesmo porque nós fomos aí sujeitos a assinar um documento, não é, considerando a questão do sigilo do contrato. Eu acho importante até os pontos do sigilo do contrato, presidente, porque nós estamos numa investigação e é natural que haja sigilo em alguns pontos, exatamente para a gente alcançar o nosso objetivo, que é a investigação. Mas é necessário termos esclarecimentos acerca do contrato. O contrato, que a CROL, na verdade, vem para fazer uma investigação de um bojo de informações e de pontos relevantes que, na verdade, é muito amplo e vasto. E não ficou muito claro, exatamente no contrato, pela leitura que nós fizemos, desses pontos específicos. Como é que vai se dar essa investigação? Não é? Como será esse plano investigativo? Como será esse plano de trabalho? Que são informações, no nosso entendimento, que já poderiam estar à nossa disposição e que, infelizmente, não estão. Então, eu quero trazer essa preocupação à Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, aqui discutir como vamos fazer esse debate e em qual momento vamos fazer esse debate, considerando que o contrato já foi assinado e que o tempo de vigência já passou a acontecer a partir da assinatura desse contrato. Queria a resposta de Vossa Excelência referente a essas informações que são necessárias e a gente poder fazer esse debate de uma forma mais intensa com todos os parlamentares desse colegiado. Uma outra pergunta é referente também à questão dos investigados, dos inquiridos de hoje, né? Nós temos uma oitiva para 5 convidados nessa subrelatoria. A gente está vendo aqui que nós já fizemos a inscrição aí na ordem dos membros. Quando nós temos 1 ou 2, nós terminamos 4, 5 da tarde. Então, eu queria que Vossa Excelência nos explicasse, antes de iniciar as oitivas, como é que será o rito desses questionamentos, porque senão nós vamos entrar pela madrugada hoje aqui e talvez não tenhamos o objetivo que nós esperamos ter. Muito obrigada. Ok, deputada Elisiane. Primeiro sobre a CROL. Presidente, pertinente a colocação também sobre a CROL. Sobre a CROL okay. E outras questões, Vossa Excelência pode responder no final, por favor? Ok. Primeiro, senhor presidente, eu queria, nesse momento, registrar o seguinte. Há 2 sessões atrás da CPI, eu ia protocolar um documento propondo a vinda do diretor da CROL que assinou o contrato. O deputado Hugo Mota pediu que não fizesse ainda antes da leitura do contrato. Pois bem, nós fizemos a leitura do contrato, né? E a leitura do contrato tem um problema. Primeiro porque, para acessar o contrato, é preciso assinar uma cláusula draconiana de sigilo, assinada pelo parlamentar e pelo seu auxiliar,
E nós temos, vendo o contrato, questões que são absolutamente questionáveis. Que a CPI não participa, ela está fechada num núcleo duro de pessoas que decidem quem vai ser investigado, entende? Não se sabe por quê, não tem os nomes, entende? E era preciso, então é o que eu quero sugerir, que nós façamos uma sessão, já que tem a questão do sigilo, eu estou propondo que a CPI, porque os membros têm que saber, não existe tanto sigilo que se resuma à presidência ou a uma comissão de parlamentares. Eu, como parlamentar, me sentiria excluído sobre isso, eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir que o contrato da CROL faça investigações que a gente não sabe quais são, para quem serve, qual é a prioridade. Então, eu vou propor a Vossa Excelência, e o deputado Hugo Mota não está aqui presente, que nós façamos imediatamente, né, uma sessão fechada, que aí sim nós vamos colocar o que nós vimos lá no contrato. E eu não concordo com o que está lá no contrato, porque ele não esclarece. Ele não esclarece. Inclusive, é complexo, é um documento grande, né? Então, eu vou pedir a voz. Inclusive, é o seguinte, se a CROL está trabalhando com outras empresas, concomitantemente, nós precisamos saber isso. E daí, quem são os investigados? Okay. Essa é a primeira questão de ordem, presidente. Sobre a CROL. Sobre a CROL. Okay. A segunda é o seguinte, eu tenho um requerimento, eu sou o único parlamentar que tem um requerimento convocando a ex-deputada Solange Almeida para depor aqui, sobre um requerimento que envolve o senhor Júlio Camargo, a empresa Mitsui, entende? E uma acusação de benefícios ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha. A Folha de São Paulo de hoje tem matéria de capa que diz que o registro eletrônico da Câmara reforça suspeita contra Cunha. Está aqui a matéria. Matéria de... Qual a questão de ordem, deputado? A questão de ordem é exatamente a seguinte. Na matéria, o presidente admite, inclusive, que o requerimento foi feito no gabinete dele. Essa ela não foi autenticada no gabinete dele. Eu vou pedir prioridade para votação, senhor presidente. Muito bem. E que façamos uma reunião de votação de requerimentos. E eu quero pedir prioridade para a convocação da ex-deputada Solange Almeida para o esclarecimento deste porte, entende, que envolve, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados. Ok, deputado João Valente, apesar de não se tratar de questão de ordem, eu vou primeiro responder a questão da CROL à deputada Elisiane Gama e também ao deputado João Valente. Bem, eu não tenho detalhes com relação ao plano de trabalho da CROL, até porque é um trabalho que o próprio presidente Hugo Mota fez com muito esmero, com muito cuidado, com muita aplicação. Sei que ele se reuniu diversas vezes com a direção da CROL, inclusive na semana passada, para estabelecer o plano de trabalho e metas. E a natureza dos trabalhos da CROL é realmente de caráter sigiloso. A sugestão que farei ao presidente Hugo Mota é que na próxima reunião interna que ele vai realizar, talvez até faça amanhã, não posso confirmar, é uma decisão dele, do presidente Hugo Mota, possa se tratar esse assunto e, quem sabe, até evoluir para uma sessão mais ampla com os deputados para tratar desse assunto. Então, é esse cuidado que eu terei ao transmitir ao presidente Hugo Mota essa preocupação da deputada Elisiane e também do João Valente, que deve ser talvez de outros deputados aqui, membros da CPI. Com relação, deputado João Valente, ao termo de responsabilidade, está na lei. Tem que assinar o termo de responsabilidade. Então, aí não é apenas uma coisa direcionada à CROL, são todos os documentos que chegam aqui com caráter sigiloso, nós temos que tomar todos os cuidados. E até por isso que eu pedi a reunião fechada. Até porque estivemos recentemente, eu aproveito até para relatar, com Sua Excelência o Luiz Sérgio Moro, que foi muito solícito no sentido de fazer a colaboração necessária, devida, e que essa CPI tem, inclusive, prerrogativas, e nós tomamos todos os cuidados para que documentos que têm caráter sigiloso da investigação do Lava Jato sejam realmente integralmente preservados. Com a palavra, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, a respeito disso mesmo, queria comentar a Vossa Excelência, que conduziu a audiência com o juiz Sérgio Moro lá em Curitiba da CPI, grande participação, está aqui presente, além de Vossa Excelência também, deputado Onyx, deputado Elisiane, deputado Ivan Valente,
Aloysio. Delegado Valdir. Aloysio. O delegado Aloysio também. E sem Caio. dúvida. Caio Manissalva. Então é importante aquela participação e que, sem dúvida nenhuma, avançamos bastante e eles se comprometeram, inclusive, a facilitar o acesso da CPI às oitivas daqueles que estão presos, como também disponibilizar para a CPI documentação sigilosa, guardado o sigilo, justamente para evitar a contaminação de prova, que é extremamente importante, como também ontem, isso foi na sexta-feira, em Curitiba, como também ontem no Rio de Janeiro, com a diretoria da Petrobras, também estava presente o deputado Hugo Mota, e sem dúvida nenhuma, o deputado Luiz Sérgio também, como relator, estava presente. E é uma reunião importante, esclarecimentos serão fundamentais, inclusive o presidente da Petrobras, Ademir Bendini, que não pôde estar presente na reunião por motivo de falecimento de um familiar, se comprometeu a vir aqui à CPI para conversar com todos os membros e colocar algumas situações importantes. Então, eu queria cumprimentar a CPI por essas duas diligências externas, tanto em relação ao juiz Sérgio Moro, quanto em relação ao diretor da Petrobras, e cumprimentar a Vossa Excelência pela presidência dos trabalhos, e o secretário, Manuel Vinck, que foi muito eficiente na logística de dois trabalhos e na presença de um seu representante lá em Curitiba. Muito obrigado, deputado Arnaldo Presidente Massaí. Deputado Paulo Magalhães. Para dar conhecimento a essa comissão que estamos dando entrada no requerimento solicitando os aditivos de construção de equipamentos e montagem, tanto de Abreu e Lima como do Comperge. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Magalhães. Deputado Ondes, que deseja usar a palavra. Questão de ordem? Presidente, é muito rapidamente. Questão de ordem? Não, é apenas para contribuir com os trabalhos, no que diz respeito a dois aspectos. O primeiro deles, o doutor Sérgio Moro autorizou a indicação de 2 servidores da CPI para que nós pudéssemos já acessar aos processos que estão lá em Curitiba. Eu queria saber se esses 2 assessores da CPI já foram nominados para que a gente pudesse trazer o material para base de dados da CPI que estão lá na Justiça Federal do Paraná. Essa é a primeira pergunta. E a segunda... A primeira eu já lhe respondo. Serão designados hoje pelo presidente Hugo Mota. Pois é, por isso que eu lhe digo, nós fizemos todo um esforço e nós precisamos acelerar esse processo. E a segunda coisa que eu quero colocar para você... Deputado Ondes, a reunião com o juiz Sérgio Moro foi sexta-feira. Ontem nós estivemos na Petrobras, inclusive acompanhando o presidente Hugo Mota, e hoje ele vai tomar essas providências. Está bem, presidente. Para designar. É que eu gosto de velocidade nas coisas. Bom, e a outra coisa relevante ficaram 2 datas para que a CPI se transfira para Curitiba, no que diz respeito à oitiva dos que estão lá presos. E essas 2 datas são ou na próxima segunda, dia 4, ou na segunda subsequente, dia 11. Como tem toda uma organização dos parlamentares que vão se deslocar, é muito importante que hoje, presidente Antônio Embaçaí, o presidente Hugo Mota reúna os parlamentares da CPI lá na sala da comissão, para que a gente faça a definição, o local onde as oitivas vão ocorrer lá em Curitiba, e eu já quero sugerir aqui que sejam no auditório da própria Justiça Federal, que facilitaria aí muito, tanto a condição dos presos, como a utilização da estrutura para favorecer as oitivas, e lá pode-se dar a publicidade que é requerida pela própria CPI, mas acho que é muito importante fazer a definição desses 2 servidores hoje e definir se nós vamos dia 4 ou dia 11, porque há toda uma logística que não inclui apenas a estrutura da CPI, inclui também o preparo lá da Justiça Federal de Curitiba, dos próprios pessoas que estão presas, e também no planejamento aí de quantos parlamentares, 15, 20, eu não sei quantos vão se deslocar, mas a nossa vida precisa ser planejada. Então é por isso que eu transfiro essa preocupação que outros parlamentares já me transferiram ontem à noite no plenário da casa aqui. Tudo bem, deputado Ondes, absolutamente pertinente, até porque essa foi a programação que nós realizamos em Curitiba na sexta-feira, mas devo comunicar a todos que ontem, conversando com o presidente Hugo Mota, ele manifestava o desejo de amanhã, provavelmente amanhã pela manhã ou à tarde, não sei ainda, deputado Ivan Valente, ele faria uma reunião interna para tomar algumas definições, notadamente com relação à ida
a Curitiba. Mas lembrando aqui, o secretário Manuel Vinho está me lembrando, que no dia 4 a gente vai ter oitivas da subrelatoria do deputado André Moura, e no dia 5 também tem uma oitiva importante aqui programada com o ex-diretor da Petrobras, o senhor Paulo Roberto Costa. Então é muito provável que o presidente Hugo Mota faça a sugestão para a partir do dia 11, inclusive verificando a logística, procedimentos internos, para que a gente possa ter uma performance esperada pela população e por todos os membros aqui da CPI, até porque são 19 pessoas envolvidas que já, de requerimentos já aprovados, e tem que ter uma dinâmica própria para que a gente não fique em Curitiba um número excessivo, não excessivo, mas um número de deputados membros da CPI lá sem a dinâmica necessária. E é muito importante... Acho que ele vai fazer amanhã a reunião. Porque o senhor lembra, senhor presidente, que o doutor Sérgio Moro tem uma planilha de oitivas que começava esta semana e principalmente na próxima. A partir do dia 11, muito provavelmente a gente terá mais flexibilidade para fazer 4, 5 oitivas por dia lá, o que adiantaria muito o trabalho da CPI. E comunicar a todos que não tiveram informação ainda que o doutor Sérgio Moro fez questão de entregar aos membros da CPI essa relação de oitiva, de audiências programadas a partir de maio, sugerindo, inclusive, uma sequência mais racional que permitisse melhor desempenho, não apenas da CPI, como também da Operação Lava Jato, num trabalho de convergência nas investigações. Portanto, agradeço ao deputado Onyx, porque deu oportunidade para fazer esses esclarecimentos. Presidente, a forma das oitivas de hoje... Eu vou responder a Vossa Excelência. Bom, pelo regimento da CPI tem que ser um depoente por vez. Então, se a gente tiver... As inscrições que foram feitas... dos membros, ela segue a ordem para todos? Vai seguir a ordem para todos. Agora, como Vossa Excelência tem essa preocupação, que eu acho que é a preocupação de todos, eu vou solicitar que a gente evite um pouco se alongar nas considerações e talvez indo direto à pergunta a gente possa ter um desempenho aqui de ouvir todos ainda hoje. Então vamos começar. Sendo assim, eu passo a palavra para o relator, o deputado Luiz Sérgio, para iniciar. Desculpe. Antes de passar a palavra para o relator Luiz Sérgio, eu quero registrar a presença já na mesa do senhor Fernando de Castro Sá, gerente jurídico da Petrobras, e registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha. Nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo, sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos do disposto nos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto-o ainda que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal trará certamente as consequências cabíveis. Então, a testemunha lerá o juramento. Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Peço atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa. O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo da comissão, artigo 256, parágrafo 2º, não podendo ser aparteados. Os deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à Secretaria. Com a palavra, por até 20 minutos, o depoente, doutor Fernando de Castro Sá. Boa tarde a todos presentes. Eu espero que eu possa contribuir aqui de alguma forma. Eu fui inicialmente convocado pelo Ministério Público Federal. Eu fiz um testemunho longo em Curitiba, o Ministério Público Federal. Posteriormente, eu fui convocado para ajudar na apuração independente que a Petrobras está conduzindo com os escritórios Gibson Dunn e Trent Ross Watanabe. Eu fiz também uma apresentação longa sobre o assunto e estou à disposição dos senhores. Eu entrei na Petrobras por concurso em 93, comecei a trabalhar na empresa, fui admitido no dia 6 de dezembro de 93, comecei a trabalhar na Petrobras no dia 13 de dezembro de 93. Em novembro de 95, eu assumi a chefia do setor de elaboração e revisão de contratos.
Naquela época, a Petrobras tinha a área jurídica, chamava Serviço Jurídico, SEJUR. Ele era dividido por matérias e havia uma divisão que era chamada divisão de contratos. Essa divisão de contratos tinha 3 setores. Um setor era o setor de revisão e elaboração de contrato, que era formado por advogados, e o nosso papel era revisar e apoiar todas as licitações e todos os contratos da Petrobras que não fossem de trabalho ou financeiros. O outro setor que havia nessa divisão era o chamado setor de técnica e fiscalização. Ele era composto por engenheiros e ele fazia análise de todos os pleitos de contratadas, porque os pleitos eram analisados pelo jurídico com a visão que era um órgão independente, porque não fazia contratação. E havia um outro setor que era o setor de cadastro. Todos os fornecedores de serviços, prestadores de serviços da Petrobras eram cadastrados e esse cadastro ficava na área do jurídico por ser uma área independente. Em 2000, houve uma remodelação da Petrobras e o serviço jurídico passou a chamar jurídico, né? E ele passou a ser dividido por áreas de negócio. Eu fui convidado na época para formatar e ser o gerente jurídico da área de abastecimento. Então, eu fiquei nessa gerência, formatei e fiquei nessa gerência de 2000 até, eu acredito que outubro de 2000, até julho de 2009, quando eu fui afastado da função. E aí, em novembro de 2009, eu fui para a área comercial, onde eu cuidei de um projeto de regulação internacional de substâncias químicas. E desde 2013 eu estou no centro de pesquisa da Petrobras, né? A minha formação, eu sou advogado por formação, sou formado como bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ, tenho um MBA em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas, tenho um mestrado pela Universidade da Califórnia na área de Direito Comercial Internacional e hoje eu curso uma especialização na área de propriedade intelectual na Unicamp. Acho que é o que eu poderia me apresentar e falar um pouco do meu histórico na Petrobras. Bem, agradeço ao senhor. Vai passar para mim, eu vou passar Fernando de Castro Sá, passa a palavra agora para o relator Luiz Sérgio. Como é uma sessão da subrelatoria, eu vou passar para que o subrelator tenha o direito de fazer as primeiras perguntas. Com a palavra o deputado Altineu Cortes. Quero agradecer ao deputado Luiz Sérgio, dizer que nosso interesse é construir esse subrelatório junto com os colegas da CPI, para poder embasar também e ajudar na relatoria do deputado Luiz Sérgio. Dar as boas-vindas aqui ao doutor Fernando. Saudar o nosso presidente aqui, Antônio Embaçaí. O senhor foi, o senhor me corrija se eu estiver cometendo algum equívoco, mas segundo as notícias, o senhor foi tido como punido diante do seu posicionamento na Petrobras, como, por exemplo, a senhora Venina Velosa se disse punida e afastada, inclusive do Brasil. O senhor se considera punido pelo seu posicionamento diferente dos interesses do senhor Paulo Roberto Costa, do senhor Renato Duque e companhia? Desculpe. E para complementar, se o senhor se considera, o que eles teriam imposto ao senhor como punição? Eu acho que eu posso passar os fatos e, a partir dos fatos, podem ser feitas as devidas conclusões. Em 2005, eu já vinha reclamando da ingerência que estava ocorrendo na área de orientação contratual da Petrobras pela Associação Brasileira de Empresas de Montagem Industrial, né?
Naquela época, eu recebi uma primeira reprimenda que dizia, eu estava muito chateado com algumas coisas que estavam acontecendo, e eu fiz uma pergunta se os advogados da empresa estavam trabalhando para a empresa ou para essa associação. E eu recebi uma reprimenda por e-mail, e essa reprimenda dizia, inclusive, que numa área de gestão que há no serviço jurídico, no jurídico, seria aberta uma pasta onde constariam todas as minhas eventuais colocações sobre o assunto, né? Isso virou até motivo de certa brincadeira, né? Porque toda vez que eu falava alguma coisa, o pessoal dizia assim, vai o seu nome para a pasta de novo. E uma coisa interessante é que, como tem muito tempo transcorrido, eu não tinha mais muita noção de desde quando eu reclamava disso. E como no trabalho de inquérito independente que a Petrobras está conduzindo, os escritórios externos fizeram uma série de levantamentos de material nossos, e-mails e telefonemas, e aí eles é que me mostraram que eu tinha um e-mail que eu já reclamava disso desde 2005. Que eu não me recordava que era tão lá atrás que eu reclamava disso. O que acontece? Como eu expliquei a vocês, funcionava, né, a área jurídica, na área de contratos, de forma que você tivesse uma área isenta olhando os contratos, tanto sobre o prisma de quem era cadastrado para ser prestador de serviço, como dos pleitos que eram apresentados pelas contratadas. Quando houve a reorganização do jurídico, isso ficou um pouco relegado, mas ainda ficou dentro de uma área chamada AJ, Apoio Jurídico, que chamava. Posteriormente, quando houve a reorganização do jurídico lá em 2004, eu creio, acabou toda essa área. E aí o que aconteceu é que o cadastro, que era isento porque ficava no jurídico, foi para a área de serviços, que era quem fazia a contratação. Então, você colocou o cadastramento na mesma área que fazia a contratação, fazia a fiscalização de toda a obra, né? Foi um novo modelo que foi adotado. E o papel do jurídico passou a ser um papel um pouco diferente. Havia uma coordenação de contratos. Nessa coordenação de contratos, toda a gerência jurídica tinha um representante e havia uma norma interna que dizia que as orientações jurídicas que saíssem da coordenação teriam que obrigatoriamente passar pela unanimidade da visão dos representantes dos gerentes jurídicos, né? Caso não houvesse uma decisão unânime, isso ia para a reunião de coordenação, onde estavam o gerente executivo e os gerentes de primeira linha, e ali se definia a orientação. E eu comecei a perceber que, apesar de haver discordância, não haver unanimidade, algumas orientações jurídicas estavam saindo. Inclusive, tem, dentro da documentação que eu apresentei, uma prova de que isso estava acontecendo, e quando isso aconteceu, mudaram, inclusive, a norma interna, né? O que aconteceu nesse processo? Eu já vinha sofrendo essa pressão, houve um problema com a área de comunicação do abastecimento também, e nesse momento eu voltei a sofrer algumas pressões, e aí começou a pressão de que eu deveria ratificar alguns pareceres que eram dados para a área de serviço. Doutor Fernando, só para ser mais objetivo, quem especificamente lhe fazia essas pressões? E quem especificamente, quais eram as pressões? Se era diretamente o Renato Duque, algum assessor dele, ou o Paulo Roberto Costa, algum assessor dele? Não, eu me reportava ao gerente executivo do jurídico. Quem era o gerente executivo do jurídico? Newton Maia. Newton Maia. Isso. Ele lhe fazia essas pressões? Na realidade, ele fez algumas determinações e algumas decisões foram dele. E decisões e determinações em que sentido? Para beneficiar os contratos? Não foram, desculpe, não foi isso que eu disse. Na realidade, eu sofri pressões no sentido de apoiar pareceres, né, que eu disse que eu não ratificaria. Que o senhor não concordava? Exatamente. O senhor deu uma entrevista, só em sequência, os deputados depois vão ter, só para a gente dar uma celeridade, até porque a gente tem outros depoentes, o senhor deu uma entrevista ao Estadão nesse sentido. O senhor questionou ao senhor Newton Maia
sobre as interferências da ABEM nos modelos de contrato para a construção das refinarias. De que maneira a ABEM interferia nesses contratos? E o senhor teve resposta do Dr. Newton Maia? Eu nunca dei nenhuma entrevista ao Estado de São Paulo. Ao Estadão? Não, eu nunca dei nenhuma entrevista à imprensa. O Estadão publicou como se o senhor tivesse dado essa entrevista, não foi o senhor que deu? Não fui eu. Na realidade, eu fui convocado pelo Ministério Público Federal, houve uma publicação na Veja que eu não dei nenhuma entrevista, tá? E todas as publicações que eu saiba se referiam à publicização que foi feita do meu depoimento no Ministério Público do Trabalho. Tá? Mas essa pressão do senhor Milton Maia acontecia como o senhor... Na realidade, o que aconteceu é que, dentro dessa escalonada que eu estava falando, houve um momento que eu fui mais enfático, dizendo que eu não aceitava o que estava acontecendo, e aí, nesse momento, foi determinado que eu comprovasse o que eu estava dizendo. E aí, eu fiz um levantamento, e eu fiquei muito assustado com o que eu vi. Havia, inclusive, participação de pessoas do jurídico em reuniões da ABEM para definir coisas como cláusula de responsabilidade nos contratos, havia uma determinação que a minuta padrão de contrato da Petrobras, antes de ser aprovada pela diretoria, teria que passar na assessoria jurídica da ABEM. Então, a minuta de contrato que a Petrobras assinava passava na diretoria jurídica da ABEM para dar uma olhada? Não sei se chegou a passar. Essa ata dizia... Caminhava para isso. Que seria feito dessa forma. Que pessoas do jurídico da Petrobras teriam participado dessas reuniões na ABEM? A ata traz o nome das pessoas. Essa ata está entre a documentação toda que já foi entregue ao Ministério Público, né? O senhor entregou? Entreguei. Não, foi entregue ao Dr. Newton Maia, lá atrás... Né, porque... Seria de quando? O senhor tem essa data? Que ata é essa? Ela é de 2007, 2008. Tá? Essa documentação está em poder do Ministério Público Federal. E, obviamente, a Petrobras tem isso porque, quando eu tive que fazer a prova disso, eu fiz esse dossiê, são em torno de 600 páginas, e ele foi entregue ao gerente executivo do jurídico, deve estar lá guardado, lá arquivado nos sistemas da Petrobras. Eu primeiro quero até registrar aqui que nesse momento eu pensei e dar os parabéns ao senhor por essa postura diferenciada diante de toda essa suspeita de corrupção ali e participação de membros do jurídico da Petrobras cedendo aos empresários, né, à ABEM. Qual era a relação do senhor, e se o senhor tinha relação direta com o senhor Paulo Roberto Costa ou com o senhor Renato Duque? E se o senhor sofreu diretamente deles algum pedido? Bom, eu conheço ambos os ex-diretores desde a década de 90, né? Quando eu era chefe do setor de elaboração de revisão de contratos, o diretor Paulo Roberto era chefe do setor de comercialização de gás da Petrobras, no antigo departamento comercial. Depois, o diretor Paulo Roberto foi para a área de gás, eu não tive mais contato com ele, voltei a ter contato com ele. Quando ele voltou como diretor de abastecimento, eu já era gerente jurídico de abastecimento, já tinha atendido previamente o Dr. Rogério Manso e outros diretores. O diretor Duque, eu conheço, eu já era chefe do setor de elaboração e revisão de contratos, e o diretor Duque veio do departamento de perfuração da Bacia de Campos, assumir a gerência de contratações do antigo DEPER, Departamento de Perfuração. E, posteriormente, quando foi criado o EIP, que foi uma fusão da exploração, perfuração e produção, o diretor Duque foi para a área de RH, eu não tive mais contato, voltei a ter alguns contatos com o diretor Duque quando ele já estava na diretoria. Mas eu conheço ambos da década de 90. Que itens básicos dos contratos a ABEM mais pressionava? Porque os contratos, num todo, eles seguiam mais ou menos um roteiro. E a ABEM, com certeza, estava interessada em alguns pontos aí para defender essas empresas. Que pontos eram esses? Existe uma série de comunicados da ABEM que foram construídos junto com a Petrobras e que informam quais seriam os novos procedimentos em contratos. Isso estava lá no site da ABEM, ainda deve estar, eu acredito, está nessa documentação que eu apresentei. Eu acho que, assim, alguns pontos marcantes era a cláusula de responsabilidade,
né? Porque, na realidade, nós estávamos fazendo contratos de EPC, Engineering, Procurement and Construction, sem a característica típica desse contrato, que é o Single Point Responsibility. Essa era uma briga grande, foi uma briga grande do abastecimento com a engenharia na negociação do contrato da dos contratos da RENEST, da Refinaria do Nordeste. Havia alguns pontos de garantia, que eram excelentes. Havia um ponto muito interessante, que era a questão das chuvas, né? Essa é uma questão, sem dúvida, mais marcante, né? A questão da garantia de pagamento dos FIDs, dos quantitativos do FID, era um outro ponto que também você... O que significa isso? Na realidade, você faz todo um levantamento, né, uma expectativa, uma estimativa daquilo que você vai utilizar, o que não necessariamente você vai utilizar na obra. E se buscava ter uma garantia de que tudo isso ia ser pago, ainda que não fosse utilizado. Isso acontecia com frequência? Pagavam pelo que não era utilizado? Olha só, eu não posso entrar nesse detalhe porque isso era conduzido pela área de serviços e eu não era do jurídico que conduzia isso. O que eu tenho, um exemplo, que não é bem isso, é uma coisa um pouco mais grave, que é pagamento de serviço não realizado. O senhor tem quais exemplos de pagamento de serviço não realizado? Por exemplo, houve uma greve num determinado período na refinaria Duque de Caxias. E aí eu fui consultado na época sobre efetuar um pagamento antecipado, né, em serviços não realizados, porque com a greve a empresa estava com problema de caixa e a minha área foi taxativa e disse que não. E aí a área questionou porque isso teria sido feito na área de engenharia lá na diretoria de serviços. E aí foi que nós tomamos conhecimento disso. Na realidade, era um parecer que falava em antecipação de pagamento, o que não era o caso, porque antecipação de pagamento significa eu tenho um valor medido, eu tenho uma fatura para pagamento e eu altero a ordem de pagamento da fatura. A lei permite isso desde que eu traga todos os pagamentos para frente. Eu não quebre a ordem cronológica de pagamento. Mas o que dizia esse parecer, na realidade, era diferente. Você fazia, na realidade, uma fraude. Você media serviços que não tinham sido prestados, considerava que eles tivessem sido, para que houvesse o faturamento e o pagamento desses valores. Isso aconteceu muitas vezes? Não sei, eu tenho esse exemplo. Doutor Fernando? Esse parecer também está na documentação. Esse parecer também está na documentação. Isso que eu gostaria de perguntá-lo. Esse tipo de a Petrobras pagar ou o serviço não realizado, onde é que nós podemos obter essa informação? Dentro dos próprios contratos, pareceres jurídicos, esse posicionamento existia? Porque para pagar tinha que ter um parecer jurídico. Existe a norma da Petrobras, desde lá do passado, desde o Manual Geral de Contratação, né, que era bem antigo, ela é clara. Você só faz pagamento de serviço realizado e medido. Então, ela é clara. Então, o que você faz? Você pega o valor do contrato, diminui a parte realizada e faz o pagamento. É mais ou menos esse o processo que é feito. Então, assim, eu fiquei muito chocado na época que eu nunca supus existir um parecer tão claramente contra a norma interna da companhia. Absolutamente entendeu? Contra a norma interna. Contra a lei, né? E contra a norma. Então, mas esse questionamento... Agora, eu não sei precisar outros casos. Mas outros casos estariam... Os pareceres estão incluídos nos contratos. Em tese, sim. Em tese, sim. Deixa eu explicar. Tem uma questão que é importante. Nenhum assunto que vai à diretoria executiva da Petrobras vai sem parecer jurídico. Isso é uma determinação estatutária na companhia. E, geralmente, todos esses contratos grandes vão, pelo valor deles, eles caem no limite de competência da diretoria executiva. Eu fiz um requerimento solicitando os pareceres jurídicos exarados pela companhia de 2005 a 2015, no âmbito administrativo. O senhor acha que, nesses pareceres, essas possíveis irregularidades estarão ali na realidade, autorizadas ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é relativo. Isso depende de como foi feita a consulta, como foi feita a elaboração do parecer. Qual foi a solicitação, né? A grande questão... Desde quando o senhor desconfiava da corrupção da Petrobras? Eu nunca desconfiei da corrupção na Petrobras. Não da corrupção. Talvez seja tenha usado aqui uma palavra, o senhor desconfiar, mas vamos dizer,
dessa boa relação aí da Petrobras com as empresas, dessa... Não, na realidade, existem situações que chamam atenção, mas que você não pode partir do pressuposto que você tem ilícitos. Então, por exemplo, a primeira questão que era um tanto confusa para mim é por que a Petrobras é associada da ABM? A Petrobras é uma empresa de óleo e gás. Ela contrata serviços de montagem industrial. Qual é a lógica dela ser associada de uma associação de montagem industrial? É mais ou menos como, eu preciso ir ao médico. Eu não sou parte do Conselho Regional de Medicina. Evidente. Porque eu preciso ir ao médico. Da mesma forma, não teria razão de eu, sendo uma empresa, só porque eu sou tomador de serviço, eu ser daquela associação. Esse era um primeiro ponto. Acho que existe uma importância grande quando o contratante e o contratado, né, ou o mercado, tem uma conversa para que haja uma melhoria nas condições dos serviços prestados, da qualidade daquilo que se contrata, mas me parece que o caminho mais adequado numa situação dessa talvez fosse num fórum mais amplo, como, por exemplo, a CNI, porque é a Confederação Nacional da Indústria. Uma associação, ela agrega somente um grupo e não necessariamente todas as empresas do setor, né? E havia um fato que também chamava muita atenção. Como a gente passou a ter um grau de competitividade muito grande, se você fizer uma análise dos contratos de serviço, os preços começaram a cair nas licitações. E aí muitas empresas não conseguiam, não tinham fôlego para chegar no final do contrato. A gente passou num período na Petrobras com muitos contratos sendo desfeitos. Quando você chegava na área de construção e montagem, você tinha duas situações diferentes. O grupo das grandes empresas deixaram de fazer manutenção rotineira. Elas passaram só a fazer o que a gente chamava de obra nova, novas implantações. E aí, na área de manutenções rotineiras, tinha a mesma situação das outras prestações de serviço. O preço caía e muitas vezes elas tinham dificuldade. E, ao contrário, na área de implantação, os preços subiam. E era estranho porque, por exemplo, se a gente for pensar em construção e montagem de refinaria, um dos pontos principais, um dos principais custos é aço, né? E muitas vezes essa era uma commodity em baixa no mercado. Então, se aquilo era o mais pesado, qual era a lógica desse preço estar subindo? E aí algumas alterações que estavam sendo feitas a pedido da ABM era no sentido de que com isso os preços cairiam. E quando você olha o histórico no tempo, você vai verificar que os preços continuaram subindo apesar dessas medidas, né? Isso é muito importante. Quando você está, né, numa função de gestão, e aí isso aí é para quem estuda o assunto, né, o clássico funil da gestão, quanto mais você avança enquanto gestor, você tem uma visão mais estratégica da coisa e menos técnica. Então, quando você começa com uma visão estratégica, ver como é que era o mercado, você começa a entender que tem algumas coisas que não estão fechando. Então, assim, eu nunca tive uma visão que houvesse corrupção, mas, nitidamente, eu via que havia uma situação de mercado estranha, entendeu? Inclusive, tem um estudo que foi feito, um estudo técnico, está apresentado também para o Ministério Público, que foi um estudo técnico, que quando foi decidido que a refinaria da Abreu e Lima ia entrar no projeto de aceleramento, né, o diretor Paulo Roberto solicitou isso ao abastecimento corporativo, e o abastecimento corporativo contratou uma consultoria. E essa consultoria fez uma análise que foi muito interessante. Por quê? Ela fez um benchmarking, né, considerando obras da própria Petrobras. E você vê lá que as obras ficaram mais caras e elas não cumpriam o prazo. E esse foi um dos pontos que foi levado quando teve a questão do par. Quais eram os grandes problemas para você conseguir fazer o aceleramento de construção? Equipamentos prioritários, né, que eram de difícil aquisição, e a questão da construção. E aí, como a Petrobras adota, né, um modelo de investimento em obras de engenharia, que você tem os portões e as fases, e aí a cada fase você faz uma análise crítica naquele portão, e se você não chega em condições mínimas de valor presente líquido, você em tese não deve seguir.
O que aconteceu? Quando a gente olhava o estudo dessa consultoria internacional também, você vê que a Petrobras ela tem uma posição muito interessante, tanto na área de projeto, de especificação, de análise, mas quando chegava na execução, na implantação da obra, a gente caía no último quartil da análise comparado com as outras empresas. Né? Isso tudo foi objeto de estudo, de análise, antes de tomar qualquer decisão nessa área da aceleração da refinaria. Deputado Adnel, é só uma colaboração que eu gostaria de fazer. Não, deputado. O doutor Fernando fez uma observação que eu acho muito relevante na pergunta anterior. Ele disse que nenhuma decisão da Petrobras, no âmbito da diretoria, em qualquer uma das diretorias, e muito mais na executiva, ela deve ser tomada, ou ela pode ser tomada por exigência estatutária do parecer jurídico. Acho que isso é altamente relevante, caberia uma pergunta, se Vossa Excelência aceitar, em relação à Passadina. Ou seja, o senhor acha que é possível que a decisão do Conselho de Administração da Petrobras para a compra de Passadina da diretoria executiva tenha acontecido sem o adequada análise do jurídico da Petrobras? Só isso. Com a palavra o deputado Adnel. Bom, o senhor vai ter oportunidade de responder o deputado. Questão também. Desculpe, relator, se Vossa Excelência permitir, também como sugestão, como deputado Onyx, apenas para que o depoente, se Vossa Excelência concordar, precisasse que pareceres são esses que ele não ratificaria e que ele recebeu a pressão. Eu achei muito interessante. Isso, se o senhor puder fazer essa pergunta, exatamente o conteúdo dos pareceres seria importante para a comissão. Sobre que versavam, enfim. Eu acho que eu vou fazer umas 3 perguntas, até para dar oportunidade, já que temos outros depoimentos. É verdade que o senhor fez um dossiê sobre as irregularidades verificadas na Petrobras? Bom, o que aconteceu foi que, como eu expliquei, eu fiz uma última em 2009, lá em meados de 2009, eu fiz uma reclamação formal por e-mail sobre essa questão dos procedimentos que estavam sendo adotados diante dos pedidos da ABM quanto a orientações contratuais. E aí, o gerente executivo do jurídico determinou que eu comprovasse isso. Eu comecei a fazer um levantamento, e quando eu comecei a fazer esse levantamento, eu comecei a encontrar essas atas, esses pareceres, e eu fiquei muito preocupado. E eu passei um correio, né, fazendo alguns questionamentos para a coordenadora da área de contratos, lá, a advogada que cuidava dessa área. Ela respondeu dizendo que ela não sabia como responder aquilo, e aí o gerente executivo deu um despacho dizendo que ele não estava esperando perguntas da minha parte. Ele esperava a entrega de um dossiê escrito e firmado. Eu voltei ao então gerente jurídico lá da área de gestão e disse para ele que... Quem era na época? De gestão na época era Eduardo Jorge, de Albuquerque. E disse a ele que estava me preocupando montar um dossiê desse porte. E aí isso foi confirmado que devia ser feito, e eu preparei esse dossiê por determinação do gerente executivo do jurídico, e aí ele marcou uma data para entrega, desmarcou essa data, e aí na nova data que ele marcou, que foi dia 7 ou 8 de julho, quando eu cheguei, ele disse que eu estava retirado da função e que ele não queria receber. E eu disse que ele receberia sim, que estava ali, que estava tudo ali, o que estava ali. Ele disse para mim que eu não deveria procurar nenhum dos diretores, porque ele já havia selado com o presidente Gabriele, o diretor Duque e o diretor Paulo a minha saída, e que eu estava sendo transferido para a área de internacional, para o jurídico de internacional, como advogado comum. O senhor pode encaminhar essa cópia desse dossiê para a comissão, para a CPI, por favor? Eu vou ter que resgatar isso, mas eu posso encaminhar. O senhor tem condição de resgatar? Posso, Seria muito importante. Posso. Só para finalizar, atualmente o senhor está onde? Em que área da Petrobras? Atineu, só uma pergunta. Perguntar para ele se ele tinha alguém presente nessa reunião onde ele foi destituído da função e encaminhado para outra área? Tinha. Quem estava presente nessa reunião era Eduardo Jorge, de Albuquerque. Inclusive, tem uma peculiaridade: todas as destituições na Petrobras têm uma frase ao final agradecendo os serviços prestados. Houve uma determinação expressa do gerente executivo que tirasse essa frase, no meu caso, para a pessoa que cuidava da área de RH. Quem era o gerente na época?
executivo? Newton Maia. Newton Maia. Então ele foi o responsável direto pelo, vamos dizer, pelo afastamento do senhor? Ele fez meu afastamento porque ele era meu superior hierárquico. Né? Ok. Doutor Fernando, muito obrigado. Bom, antes de passar a palavra para o subrelator Valmir Pracidelli, eu retomo aqui também a pedido o subrelator, o relator, deputado Luiz Sérgio. Com a palavra, deputado Luiz Sérgio. Vossa Senhoria poderia aqui relatar mais detalhadamente quais cargos e função Vossa Senhoria exerceu na Petrobras? Como eu havia dito, em setembro ou novembro de 95, eu assumi a função de chefe de setor de elaboração e revisão de contratos da Petrobras, na divisão de contratos do antigo serviço jurídico. Em 2000, eu acredito que em outubro de 2000, eu assumi a gerência jurídica de abastecimento, né? Onde eu fiquei até julho de 2009. Em novembro de 2009, eu assumi uma coordenação de projeto na área comercial, no abastecimento, marketing e comercialização. E em 2013, eu fui convidado para ser, em julho de 2013, estou até hoje como gerente de informação técnica e propriedade intelectual da empresa. Mas Vossa Senhoria era um gerente jurídico e atualmente é gerente de informação técnica de propriedade intelectual, é isso? Isso. Se Vossa Excelência era gerente e continua gerente, onde está a punição que Vossa Senhoria recebeu? Alô? Deixa eu explicar, eu acho que tem um processo que ocorreu aqui nesse meio do caminho. Quando eu fui afastado da função, logo depois eu tomei conhecimento que havia uma comissão de sindicância, que hoje é chamada de comissão interna de apuração, em relação à minha pessoa, né? E eu comecei a perceber alguns movimentos. Primeiro, algumas das pessoas que eu havia indicado como testemunhas não foram arroladas. Dois, essa comissão era formada por 3 advogados. Era o gerente do Rio Grande do Norte, o Piano, o gerente da Bahia, Celso, e um advogado do Rio Grande do Norte, Honório. E aí, quando começaram as perguntas, eu perguntei sobre a análise dos pareceres jurídicos que estavam no dossiê. E a informação que, na época, foi o Piano me deu ali naquele momento, foi que não seria feita uma análise dos aspectos jurídicos. E aí eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. E eu percebi que havia outro tipo de pressão contra a minha pessoa. Eu, nesse dia, marquei um horário, subi à sala do diretor Paulo Roberto, falei com o diretor Paulo Roberto, e esse diálogo eu posso reproduzir para os senhores aqui. Eu disse para ele: diretor, eu sei o que está acontecendo, eu tenho um respeito muito grande pela empresa, eu nunca revelei nada do que está aqui, eu estou sendo cobrado por amigos, eu tenho amigos na Procuradoria da República, tenho amigos na imprensa, e eu não falei nada em respeito à Petrobras, mas se realmente estão criando uma situação para fazer a minha demissão, eu vou ser obrigado a ir para a Justiça do Trabalho e isso vai ficar público. E nesse momento o diretor Paulo virou para mim e disse o seguinte: eu já avisei para eles pararem com isso. Essa gente é maluca. Esses foram os termos que ele utilizou. Não, e aí, mas eu fiz sim, eu vou chegar, desculpa, deputado. E aí, nesse momento, o diretor Paulo sugeriu que eu fosse para a área comercial, saísse do jurídico. Mentira, ele primeiro sugeriu que eu fosse para Londres, havia uma posição no escritório de Londres, na área administrativa. Eu disse a ele que eu não poderia deixar o país, eu tinha um problema pessoal de família, e ele sugeriu, então, que como ele tinha um projeto na área de World Trade,
que eu fosse para lá assumir a parte de regulação de substâncias químicas internacional e que era na área comercial. Eu disse para ele que seria uma coisa interessante, eu sairia do jurídico, faria um trabalho que eu gostava, e aí, apesar dessa proposta, eu fui mantido no jurídico até novembro, né? Eu fiquei numa sala confinado. Tá? Para quem conhece a Petrobras, são baias baixas. Eu fui confinado numa sala fechada. Eu não tinha limpeza, eu não tinha computador. Tá? Eu não tinha trabalho. Vocês podem pegar o sistema da Petrobras e ver qual era o meu nível de produtividade. Vocês vão ver que de julho até novembro eu fiquei sem fazer nenhum trabalho. Eu um dia saí de ambulância do prédio da Petrobras numa crise hipertensiva. Eu já tinha um infarto. Tive outro 2 semanas depois, pela pressão. Eu cheguei a conversar com um assistente de diretor que eu estava pensando em pedir demissão da empresa, porque eu não estava suportando. E aí, isso não aconteceu só comigo, isso aconteceu com outras pessoas também. E, finalmente, só em novembro eu fui liberado e fui trabalhar na área comercial. Presidente, gostaria que ele relatasse que outras pessoas também sofreram essa perseguição. Eu fiz uma pergunta muito simples. Hoje eu sou gerente. Mas eu fiz uma pergunta muito simples e objetiva. Vossa Senhoria, nas várias declarações, se diz uma pessoa perseguida pela empresa. Vossa Excelência era gerente e continua gerente, que é o cargo que Vossa Excelência, Vossa Senhoria exerce. Então, mesmo continuando gerente, onde é que teve a perseguição do ponto de vista profissional? Já que o cargo de gerente é um cargo de livre nomeação. Senhor relator, isso daí configura tortura psicológica. Ser colocado numa sala é extremamente complicado, ser confinado numa sala. Vergonhoso isso. O Brasil... Deputado, delegado Valdir. Tá bom. Eu estou perguntando a ele no aspecto profissional. Ele era um gerente, continua gerente, se diz perseguido e o cargo de gerente é um cargo de livre nomeação. Ninguém faz concurso público para gerente da Petrobras. Ele chega a gerente por uma indicação, por uma nomeação. Então, Vossa Excelência, do aspecto da ascensão profissional, se sente perseguido? Não, eu não tive ascensão profissional nem manutenção. Eu era um gerente de primeira linha no jurídico, eu fui a coordenador e hoje eu sou um gerente setorial. Então, não existe uma ascensão nesse processo. Pelo contrário, é um decréscimo no corpo gerencial. Na realidade, eu não digo Mas que eu... continua gerente. Continua gerente. Eu não fui perseguido pela empresa. Só para ajudar aí, acho que o relator não entendeu. Ele ocupava um cargo de gerência superior, passou a coordenador e gerente inferior. Lógico, com todo respeito, se eu tiver necessidade, teria humildade de pedir ajuda. Entendeu? Mas Vossa Senhoria... a sua pessoa, Fernando de Castro Sá, respondeu a alguma sindicância relativa à sua pessoa na Petrobras? Foi, como eu disse aqui, foi criado o que foi chamado, que hoje é chamado de Comissão Interna de Apuração. Essa comissão interna dizia no seu teor, né, de criação que era para apurar as denúncias que eu fiz. Né? O que ocorreu é que, depois dessa conversa que eu narrei aqui, que eu tive com o diretor Paulo, eu soube por um gerente amigo que houve uma reunião dos gerentes do jurídico e que foi informado que a comissão não tinha apurado nada. Né? Isso só foi me informado lá no dia 2 de setembro daquele ano, isso quase um mês depois. Né? Não, Vossa Excelência soube por quem? Não pode ter aqui, eu soube por um amigo de tal. Não. Fica um Na negócio... verdade, uma ex-gerente setorial que trabalhava comigo, né? Ela já não está mais hoje na casa, tá? Ana Veiga, e ela me informou que houve uma reunião dos gerentes e nessa reunião foi informado que não havia sido obtido não tinha sido comprovado nada naquela análise. Eu só fui comunicado disso em 2 de setembro, mais de um mês depois, né, numa reunião, 2009. Não, mas Vossa Senhoria não está respondendo Sim, aqui desculpe. a minha pergunta. Eu quero saber se a Petrobras abriu uma comissão de sindicância relativo
a Vossa Senhoria. Não. Porque uma coisa é a Petrobras abrir uma comissão de sindicância para apurar o conjunto das questões que ocorreram na Petrobras. Outra coisa é a Petrobras abrir uma sindicância para poder apurar um ato específico de um funcionário. Tá. Então, houve uma comissão de sindicância específica para Com o objeto da minha pessoa, não, mas eu não conheço o resultado do relatório para saber se me cita ou não. Mas os resultados da sindicância não é público para os funcionários? Eu não fui informado. Na realidade, eu só nessa reunião do dia 2 de setembro, foi-me dito que, nessa reunião estava presente o gerente executivo do jurídico e um outro gerente jurídico, que é o Hélio, né? E foi-me dito que, na realidade, não havia se apurado nada, mas que eu não seria liberado ainda para o abastecimento, visto que algumas pessoas queriam que eu fosse punido e eu não tinha sido punido. Não, algumas pessoas quem? Não, os termos foram usados, eu estou sendo literal nos termos usados pelo gerente executivo naquele momento, do jurídico. Vossa Senhoria critica a participação da Petrobras em associação na ABEME. Mas Vossa Senhoria tem conhecimento de que a Petrobras participa de várias associações. Eu não critico a participação. O que eu coloquei foi um fato que me causa estranheza. Não, agora, Vossa Senhoria disse aqui, usando o exemplo do médico, que para ir o médico não precisa se associar. Isso. No meu entender, Vossa Excelência, nesse caso específico, estava criticando a participação da Petrobras na ABEME. Então, mas a Petrobras... Agora Vossa Excelência dizendo que não. Não estou dizendo que não. Eu estou dizendo que o que eu coloquei foi um fato e eu dei um exemplo. Agora, no que diz respeito a participar de outras associações, a Petrobras participa. A Petrobras participa da ABIQUIM, que é lógico, que é a Associação Brasileira das Indústrias Químicas, porque é o setor onde ela está inclusa. Ela participa de algumas associações de pesquisa e desenvolvimento, inclusive no exterior, porque ela faz parte disso. Ela participa da ANPEI, que é uma associação voltada para pesquisa e desenvolvimento, e aonde ela está inserida também. São áreas de inserção da empresa dentro dos negócios da empresa. Mas em relação à ABEME, Vossa Senhoria entende que é um equívoco a Petrobras participar dessa associação? Porque a construção e montagem não está no objeto, não é a atividade fim da empresa. E Vossa Senhoria disse aqui que algumas ações da Petrobras estavam sendo submetidas à decisão da ABEME. Vossa Senhoria podia dizer quais? O que eu coloquei aqui foi, há uma ata, né, onde há a participação de pessoas do jurídico da Petrobras, e essa ata diz, entre outras coisas, tem dois casos que a gente pode citar, que tem uma cláusula de responsabilidade no contrato da carteira de gasolina da RPBC, que seguiu o modelo indicado pela ABEME, mas que ainda não estava adotado no contrato padrão da empresa. E que, como estava sendo analisado um novo modelo de contrato para a empresa, esse novo modelo passaria pelo jurídico da ABEME antes da implementação. Obviamente que isso significa, porque para ser implementado ele tinha que passar pela diretoria executiva da Petrobras, então passaria antes por lá para ir para a diretoria executiva da Petrobras. Mas esse é o exemplo concreto que Vossa Senhoria tem? Não. Existem, por exemplo, os comunicados da ABEME, que são claros, são comunicados conjuntos da Petrobras e da ABEME, que determinam procedimentos contratuais. Essa documentação toda está no dossiê, deputado. Eu vou encaminhar para vocês. Mas as deliberações e a pauta da ABEME, elas são de acesso público? Não sei, desconheço. Vossa Senhoria participou ou participa de algum desses grupos temáticos em que a Petrobras participa como associada? Eu participo somente no Comitê de Gestão de Produtos Químicos da ABIQUIM.
em razão de eu estar cuidando no passado do programa REACH da Petrobras, que é a adequação ao controle de substâncias químicas pela Comunidade Europeia. Sim, mas voltando aqui à ABM, né, quantas, nesse período em que Vossa Senhoria discordou dos procedimentos, né, Vossa Senhoria tem conhecimento de quantas propostas foram aprovadas na ABM com a participação da Petrobras? Deputado, eu não participava das reuniões com a ABM, então eu não tenho como precisar isso. Recentemente eu vi publicado que haviam pelo menos 17 comunicados comuns que mexiam com a questão de procedimentos contratuais. E Vossa Senhoria tem conhecimento desde quando a Petrobras participa da associação ABM? Eu tive conhecimento da participação efetiva em 2009, que foi quando eu fui fazer o levantamento. Até então, o que eu achava é que a ABM encaminhava os pleitos dela para a área de engenharia que cuida das contratações, né, e que eles encaminhavam isso para a área de contratos. Era esse o entendimento que eu tinha. Eu não sabia que havia uma participação no comitê pela área jurídica. Senhor presidente, se houver a necessidade aqui, eu vou retornar, mas confesso que ouvi dizer, me contaram, fiquei sabendo, é um negócio meio abstrato aqui para a objetividade da CPI. Bem, agradeço ao relator Luiz Sérgio, passo a palavra para o subrelator Almir Pracidelli. Senhor Fernando, qual que é a atividade principal da Petrobras? A Petrobras, quando eu entrei, era uma empresa de petróleo. Hoje ela é uma empresa de energia. Energia. Petróleo, energia, gás e óleo, enfim. E ela, para ter essa atividade principal, ela precisa fazer a extração, pesquisa, enfim, e a extração desses produtos, não é isso? Isso. Ela tem que gerar energia. Tem que gerar energia. Gerar energia pressupõe extrair... ela pode estar gerando energia tanto na área hoje de termoelétricas, que ela está gerando energia elétrica, como ela pode estar através da exploração e produção de petróleo. Certo. Por que ela participa da ABIQUIM, que o senhor se referiu? Porque, na realidade, nós sempre tivemos uma participação na área petroquímica, né? Havia a Petroquisa, que foi recentemente incorporada, mas a Petrobras sempre teve participação. Tanto é que a participação na ABIQUIM era da Petroquisa e a Petrobras substituiu como sucessora a Petroquisa na ABIQUIM. Mas ela participa da ABIQUIM para poder ter condição de entender aquilo que significa as pesquisas relacionadas ao produto que ela extrai, não é isso? Isso, por exemplo, na área de GEPRO, o que ela acompanha é a parte de stewardship, ou seja, como é que você faz controle de substância química, como é que faz fichas de informação sobre perigos. Ela não precisa, para fazer esse trabalho, essa extração, não precisa fazer montagem de plataformas, montagem de sondas, enfim. Não, isso é uma... Ela precisa ou não? Ela precisa contratar alguém? Ela precisa ter ativos. Ela pode contratar essas construções, ela pode comprar esses ativos prontos, dentro de especificações, ela pode comprar isso esquidado, ela vai fazer aquisição. Então, ela agiu corretamente em 1997, quando ingressou na ABM. Se ela precisa ter essa relação... Eu acho que é importante ter uma relação com os fornecedores para entender o mercado e mostrar as necessidades que você tem. Mas isso não quer dizer que você tem que ser um associado. É uma opção da empresa. Eu só nunca, como eu vou colocar aqui, como eu tinha colocado antes, eu não entendi por que necessariamente ser associado. Você pode falar com vários segmentos do mercado que te atendem sem estar associado. Sim, mas ela também é associada a outras associações, o senhor se referiu aí. O senhor se lembra quais são? Por exemplo, a ANPEI.
O que faz a ANPEI? A ANPEI é a associação que cuida, não é, ou que preza pela parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação no país. Qual outra associação? Que eu me lembro, a OTM, que é uma associação de pesquisa e desenvolvimento na área de exploração e produção. Qual outra? O senhor se lembra, não? A Biquim já foi falada. Não sei, eu só estou falando das que eu conheço. Já não sei. Ibracon. Me parece que a Abimac, a Petrobras fazia parte. Pois é, então são diversas associações, a indústria de máquina, para a Abimac é a indústria de máquinas, por exemplo. Ela não produz máquina, exploração da atividade principal dela, que é gerar energia, como o senhor está dizendo. Então, portanto, a participação da Petrobras, eu posso compreender nesse conjunto de associações, é pela complexidade da empresa e pela necessidade dela poder, o senhor concorda comigo? De Concordo. Poder ter uma relação. Concordo. Bom, na ABEME que o senhor se refere e que o senhor considerou, primeiro eu vou fazer-lhe uma pergunta, o senhor parece ser uma pessoa bastante experiente na área jurídica. O senhor concorda comigo que o direito não é uma ciência exata? Concordo. E que há interpretações, Sim. muitas vezes, diferenciadas sobre um determinado Sim. tema? Sem dúvida. E é possível, dentro de uma corporação, ter pareceres e opiniões diferentes sobre um determinado tema? Concordo. Tá. O senhor sabe, assim, o senhor disse que havia uma pressão, por exemplo, para aprovação de pareceres com relação às questões relacionadas à ABM. É isso? O que eu disse aqui, na realidade, foi que havia algumas questões que já haviam sido dadas orientações de acordo com pedidos da ABM e que foi solicitado que eu ratificasse esses pareceres. E eu, por uma posição profissional, disse que eu não ratificaria. Então, de 2006 a 2008, segundo as informações que eu obtive, foram 48 propostas apresentadas. 48. 3 delas apenas foram acolhidas. Isso demonstra uma pressão, na opinião do senhor? Não, eu não disse que está demonstrado uma pressão. Eu disse que haviam situações que parecia haver ingerência e que eram temas muito pesados e que envolviam, por exemplo, questões de chuva que envolviam valores muito pesados. Se nós formos analisar... O que é questões de chuva? Por exemplo, é tempo? O que é não, isso? A questão é a seguinte, existe, na realidade, um estudioso chamado Pfizer, ele fez um levantamento pluviométrico do país inteiro. Tá? Então, o que você faz? Quando você faz uma contratação, você diz que você contrata uma obra molhada. Então, se algum dia a empreiteira que está fazendo a obra vier questionar, por exemplo, que ela quer um acréscimo, porque houve um excesso de chuvas e isso atrapalhou as obras e não estava na previsão, gerou um desequilíbrio econômico na equação econômico-financeira do contrato, o que você faz? Você pega essa tabela do Pfizer, analisa com os estudos meteorológicos daquele momento, pluviométricos daquele momento, e você vê e você paga por essa diferença, você indeniza essa diferença, porque realmente houve um fato que causou desequilíbrio econômico-financeiro. Esse sempre foi a forma de contratação da Petrobras, desde 93, quando eu estava lá. O que aconteceu? Nós passamos a contratar obra seca. O que é a obra seca? Eu considero que não vai chover e aí eu tenho que indenizar qualquer índice de chuva que venha. Tá? Então, o que acontece com isso? Eu passo a ficar muito mais exposto. Deixa eu perguntar, só para eu entender. O senhor está explicando aqui, eu estou querendo entender. O senhor disse que tem um índice de chuvas que estabelece um determinado valor. Se a obra for contratada ou for obra seca, esse valor diminui. É isso? Não, esse valor não existe. Passa a existir um índice que se paga por qualquer chuva. Então, mas é um índice em cima de um determinado preço. Não, ele é um custo que está lá embutido no contrato, que vai ser realizado ou não. Em tese, vai ser sempre realizado, que não existe uma situação que não chova. Né? Ou que determine uma condição para a obra de atraso ou não, porque pode acontecer, chuva evidentemente acontece, mas... Mas cuidado, porque em tese, quando eu faço a contratação da obra seca,
né? Eu não estou levando nenhum tipo de análise pluviométrica. Já encerrei. Com a palavra o superrelator Arnaldo Faria de Sá. Em seguida, o Bruno Covas. Senhor Fernando, o senhor ainda é gerente jurídico da Petrobras? Não. Desde quando o senhor deixou de sê-lo? 8 de julho de 2009. Por que o senhor foi afastado? Qual o motivo que alegaram para afastar o senhor nessa época? Não houve uma alegação expressa, né? Foi marcada uma data para eu entregar esse dossiê sobre essas questões contratuais. E no dia que eu apresentei isso, eu fui informado que eu estava afastado da função. Não me foi dito por quê, né? E só me foi dito, como eu já tinha relatado aqui, que isso estava definido a nível. Mas o senhor continua sendo funcionário da Petrobras? Continuo funcionário. O que o senhor faz atualmente lá? Eu sou gerente de informação técnica e propriedade intelectual. Eu cuido, na realidade... O que isso tem a ver com a área jurídica? Tem alguma coisa a ver com a área jurídica. O senhor está encostado, né? Não. Na realidade, eu fui consultor de propriedade intelectual quando eu trabalhava na área contratual do jurídico e há 2 anos atrás eu fui convidado para assumir essa área. É uma área que faz a parte de cuidar dos patenteamentos, das invenções, essa parte da companhia. Mas é uma função de menor importância aquela que o senhor ocupava anteriormente. Não sei dizer se é de menor importância. Acho que todas as funções de uma empresa são importantes. É uma gerência no nível hierárquico da companhia menor. É menor. Só para ajudar o deputado Arnaldo, financeiramente o senhor recebe menos? Sim. Recebe menos? Sim. Quanto a menos? Eu não sei precisar, que eu não sei quanto eu estaria ganhando hoje na função que eu estava. Mas na época em que o senhor desceu de degrau, quanto representou isso percentualmente? Foi mais de 50% do meu salário. E você ficou quieto? Deputado, deputado, existem momentos na vida da gente. Eu tenho uma peculiaridade na minha vida. Eu sou responsável por 3 senhoras de idade. Inclusive, se sabia que uma dessas pessoas estava muito doente à época. E eu não podia, naquele momento, tomar alguns atos de rebelião que não fossem afetar outras pessoas, além de mim. Eu sou muito consciente das minhas responsabilidades pessoais e profissionais. Além disso, eu não, por uma opção também, e eu tinha dito isso ao diretor Paulo Roberto, eu não exporia a companhia. Falando muito francamente com o senhor, eu sempre tive muita honra de trabalhar na Petrobras. Eu, desde criança, né, eu vejo a Petrobras, porque eu sempre nasci e sempre morei em Petrópolis, eu passava pela Reduc, e eu sempre acalentei o sonho de um dia trabalhar na Petrobras. O Brasil é um país que a gente não tem muitos heróis, a gente não tem muitos modelos, a gente tem uma série de problemas. E a Petrobras era essa coisa que dava reconhecimento ao brasileiro, da capacidade técnica, do desenvolvimento, de quebrar padrões, de ser uma grande empresa multinacional brasileira. E é muito triste ver o que aconteceu com a Petrobras. Me dói muito. E eu, naquele momento, eu sentia que alguma coisa estava para acontecer e eu não queria estar nesse processo. O que foi feito contra a Petrobras foi um crime de lesa pátria. Por quem? Eu acho que foi uma conjuntura de situações que a Lava Jato está levantando. Eu acho que o Ministério Público Federal... Independente da questão da Lava Jato, independente da CPI, você é um gerente jurídico, conhece coisas complexas. Então, a sua obrigação aqui é colaborar. Tá. Se o senhor sonha, se o senhor imagina herói, o senhor pode ser, pode, nesse momento, a pessoa que vai permitir que a gente faça isso. Deputado, eu não me sinto herói, não sou herói. O que eu queria dizer é o seguinte, é muito difícil
fazer algumas avaliações no momento em que você está vivendo. O senhor não se sente herói, e eu respeito a sua posição, mas nesse jogo tem herói e tem bandido. Quem são os bandidos? Eu acho que a justiça é que vai dizer quem são os bandidos. Você, como gerente jurídico, você esteve lá dentro, você está como testemunha. Não pode dizer que você não pode, não. Tá. Você está como testemunha. Sim. Você é obrigado a dizer a verdade e você tem que dizer aqui. Então, eu vou dizer a verdade. Então vai dizer quem eram os bandidos. Fala aí. Não, eu não posso dizer quem são bandidos, porque isso não é dizer a verdade. Você tem medo? Não. Eu acho que isso é o papel da justiça. O que eu posso dizer para o senhor é que, por exemplo, eu nunca sofri nenhum pedido de cometimento de um ato ilegal pela diretoria de abastecimento, por exemplo. Nunca me foi pedido isso. Tá? Por que você está defendendo o Paulo Roberto? Não estou defendendo o Paulo Roberto, eu estou dizendo isso. Eu nunca sofri nenhum tipo de pedido da presidência da Petrobras que eu fizesse algo ilegal. Até porque as pessoas me conheciam e sabiam que eu tinha um caminho técnico. Então você defendeu o Paulo Roberto e eu defendo o Gabriele. Qual a razão disso? Eu não estou defendendo, desculpe, deputado. Eu estou dizendo que eu não posso testemunhar uma coisa que eu não vivi. Eu não posso fazer isso. Eu posso comentar aqui com o senhor os fatos que eu vivi. Então, se eu lhe perguntar nada, qual fato que você acha que naquela época em que você era gerente jurídico, você pode trazer para nós para colaborar com esse momento de esclarecimento desse crime de lesa pátria, como você falou, ocorreu com a Petrobras? Eu acho que o que eu posso trazer, se é que isso traz alguma coisa, é o que eu vi, né, nesse momento em que eu achei ou entendo que haviam sido refeitos posicionamentos contratuais e que geraram parte desse prejuízo. É isso que eu posso, que é o que eu estou apresentando, deputado. Essa diretoria que você não quer acusar, usava a ABM para fazer isso que era errado? Não posso precisar isso, deputado. Eu não estava presente. Você estava no olho do furacão, pô. Não. Deputado, eu não posso testemunhar coisas que eu não vi, que eu não estava presente, deputado. Sim, mas como gerente jurídico, as coisas chegavam a você para dar o seu parecer, a sua opinião, e o seu parecer eram respeitados, eram cumpridos? Olha só, os meus pareceres jurídicos sempre foram respeitados. Existe um parecer jurídico meu que foi revisto. Qual é? Tá? É um parecer sobre a participação de consórcios em licitações na modalidade de convite. Tá? Foi o único parecer... Mentira, teve mais um parecer que foi movido. Foi um parecer que previa uma situação de terceirização. Esse é um outro parecer. Que eu não concordava. É um outro parecer. Esses pareceres foram revistos pelo gerente executivo do jurídico. Qual a terceirização? Oi? Qual a terceirização que você não concordava? Eu não me recordo agora exatamente. Era na área do compartilhado, era uma área de prestação de serviço. Eu não concordei com uma situação de terceirização e esse parecer foi revisto. E a sua não concordância não valeu nada? Eu tinha uma autoridade acima de mim, e essa autoridade acima de mim fez um parecer substitutivo. Voltando um pouquinho no momento anterior, você disse que submeteu-se a perder 50% do salário, que você precisava sustentar 3 senhoras. Isso. Essa queda de salário permitiu você continuar sustentando essas 3 senhoras? Foi muito difícil. Eu tive que cortar várias coisas na minha vida. Eu tive a ajuda de amigos naquele momento, né? E foi muito difícil. E hoje, qual é a situação? Eu tenho uma situação de vida simples, como eu sempre tive. Eu não sou, deputado, eu sou uma pessoa que tem uma vida muito simples e muito tranquila. Você tem um dossiê a respeito desses problemas da Petrobras que você conviveu? Esse eu já comentei aqui. Foi entregue ao Ministério Público, o subrelator pediu que eu encaminhe para cá. Há quanto tempo você soube que teria que vir aqui hoje? Quarta-feira passada. Não deu tempo para você trazer esse dossiê junto? Não estava claro na convocação quais seriam os assuntos que seriam tratados. Deputado. Mas você sabia que era uma CPI? Sim. Então, você devia ter trazido o dossiê, concorda? Sim. Mas eu posso mandar isso quinta-feira, sem nenhum problema. Tá bom. Esse dossiê está atualizado?
Não, esse foi um dossiê que foi feito naquele momento. Mas você atualizou agora E vendo a situação atual, 2015, você acha que se aquele dossiê tivesse sido tomado as providências em 2009, teria um outro contexto hoje, o escândalo da Petrobras? Não sei, talvez algumas medidas ali na área contratual pudessem ter sido tomadas. O que é mais importante nesse dossiê que você pode rapidamente colocar para nós? Eu acredito que sejam aquilo que eu já coloquei aqui, algumas questões de orientação que foram alteradas, como a questão de chuva, pagamento dos quantitativos de FID, que eu acho que foram os mais impactantes na parte das obras. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, deputado Arnaldo Pereira de Sá. Passo a palavra para o subrelator Bruno Covas. Em seguida, os autores do requerimento, começando pelo deputado Zalci. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Fernando de Castro Sá, depoimento que vossa senhoria prestou na força-tarefa da Operação Lava Jato, consta que vossa senhoria tem afirmado que com a criação da SA, aquela não era mais uma obra da Petrobras. Na prática, isso não aconteceu, sendo que os procedimentos permaneceram sob a condução da aprovação da Petrobras. Teve um parecer, depois de uma discussão pesada minha com o jurídico dos serviços. Eles soltaram um parecer dizendo que todas as licitações tinham que ser instauradas pela Abreu e Lima, porque ela era uma SA subsidiária. Aí eu descubro que estava tudo sendo instaurado pela Petrobras. Então, seria confirma esse depoimento? Confirmo. Desse modo, parece prática da Petrobras a criação de empresas para empreendimentos e a manutenção da condução e decisões sob seu poder. Vossa senhoria tem conhecimento sobre o caso Gazeni. Por acaso, houve a criação dessa sociedade de propósito específico com a finalidade de burlar procedimentos licitatórios e manter contratos irregulares? Deputado, eu não conheço o caso Gazeni, que era da área de gás e energia, eu não tinha envolvimento, eu não posso precisar nada. Mas, na realidade, a criação da Abreu e Lima S.A. não foi uma forma de burlar o procedimento licitatório. Eu queria deixar isso claro aqui. O que aconteceu na realidade? Em 2006, 2007, foram assinados uma série de memorandos da Petrobras com a PDVSA sobre negócios em comum em várias áreas. Uma dessas áreas era a área de refino e que envolveria a refinaria do Nordeste, né? O que aconteceu nesse momento? Não havia uma certeza da participação ou não da PDVSA nesse processo. Nós tínhamos que conduzir a refinaria independente da entrada dos venezuelanos ou não no projeto. Então, o que acontece? Se eu começasse a fazer, né, a implantação do projeto na Petrobras, todos os custos cairiam contabilmente na Petrobras. Na hora em que eu fosse fazer a parceria com os venezuelanos, não necessariamente a participação deles cobriria todos os custos. Então, o que foi feito? Foi criada uma PEP, que é uma rubrica contábil. Esses valores iniciais foram alocados nessa PEP, e aí foi criada a Abreu e Lima S.A., tá? E aí foi transferido essa PEP da contabilidade da Petrobras para a Abreu e Lima S.A., e na Abreu e Lima S.A. passou-se a ser feitos investimentos. Ou seja, se um parceiro entrasse, adquiria ações pelo valor da companhia, com todos os ativos ali, os custos desses ativos. Então, isso dava uma cobertura à Petrobras. O outro aspecto importante de salientar é o seguinte: o fato dela ser uma SA, uma subsidiária, não eximia a Abreu e Lima de realizar licitações. Ela tinha que se submeter às mesmas regras da Petrobras. Tá? Em outro depoimento à Operação Lava Jato, Vossa Senhoria afirmou: a coisa ia num crescente tão grande que um belo dia, olha como a coisa era feia. Chegou lá da engenharia para o abastecimento, informando que tinham que aprovar os aditivos 5, 6 e 7 da terraplanagem, nas obras da refinaria Abreu e Lima.
Só que quando você lê o expediente, os ativos já estavam assinados. Ao que conclui com a seguinte indagação: como é que você vai pedir autorização para celebrar um aditivo que já está assinado? Por sua vez, o senhor Paulo Roberto Costa, um depoimento que prestou ao juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, declarou que o Conselho de Administração da Refinaria Abreu e Lima, formalmente presidido por ele em determinado período, na realidade era um conselho formal, mas todos os contratos da Abreu e Lima foram aprovados na diretoria da Petrobras. Então fazia o formalismo da Abreu e Lima, desse aí, por exemplo, para o processo legal, que era Abreu e Lima S.A., uma S.A. Mas como a PDVSA não entrou, então todo o processo era aprovado na diretoria de holding da Petrobras. Vossa Senhoria acredita que os aditivos que lhe foram submetidos, já assinados, eram esse chamado formalismo da Abreu e Lima, descrito por Paulo Roberto Costa em seu depoimento? Deputado, vou responder por parte. Na realidade, nós estamos falando aqui de uma obrigação a termo, ou seja, o contrato ele tinha um tempo de vigência, o que caracterizava que ele gerava uma obrigação a termo. Qual é a razão de encerramento das obrigações a termo? O advento do prazo. Então, quando você tem o advento do prazo, em tese, você tem que fazer a prorrogação se você quer que ele continue. E você tem que fazer essa prorrogação antes que ele se vença ou que você demonstre que, efetivamente, num prazo adequado, você já estava nessa negociação. O que aconteceu nesse caso é que a área da engenharia era quem cuidava de todas as contratações, acompanhamento dos contratos. E a área de abastecimento, ela fazia uma análise pela questão de que, como o ativo seria dela, o orçamento estava ali. Então, a área de abastecimento recebeu, né, um expediente dizendo que esses aditivos tinham que ser aprovados pela Abreu e Lima, né? O que aconteceu? Quando a área de abastecimento corporativo foi olhar, os aditivos já estavam aprovados. Inclusive, eram aditivos de prazo, né? Que o que acontecia? Foi feito um, foi feito outro, porque aquele primeiro prazo morreu de novo e outro. Então, na realidade, foram 3 situações seguidas. E aí, o abastecimento corporativo me fez um questionamento e eu disse, há um problema aqui de acordo com a norma, já que a norma determina na Petrobras, a norma interna, que você só pode prorrogar um contrato enquanto ele ainda estiver vigente. Você não pode fazer uma prorrogação depois. E aí, o que aconteceu é que a área, quando o abastecimento se negou a conduzir esse processo e devolveu para a engenharia foi ao jurídico na área dele e pediu um parecer. Foi dado um parecer dizendo que os contratos da Petrobras tinham caráter civil e comercial, que então não haveria nenhum problema e que o descumprimento da norma interna da Petrobras era uma desconformidade administrativa, não era uma ilegalidade. O que não é verdade. Por quê? Quando foi aprovado o procedimento licitatório simplificado da Petrobras, ele determina num dos últimos itens que poderia ter um manual de procedimental desde que é publicado no Diário Oficial da União. E assim foi feito. O Manual de Procedimentos Contratuais foi publicado no Diário Oficial da União. Então ele passou a ter força de lei, porque ele tinha uma publicidade erga omnes. Então havia uma ilegalidade quando não. E aí voltou com esse parecer jurídico. De novo o abastecimento corporativo me questionou, porque